Otário é o tonto, o bobo, metido a esperto. É aquele que acha que ele levará vantagem ou ela em todas as coisas. É aquela pessoa que não presta atenção a quem não é como ela, porque ela acha que ela é o único modo de ser. Nós não podemos perder a ocasião de, olhando esses tempos difíceis, dele tirar lições. Já imaginou? Se além de viver horror, cicatriz, doença, trauma, luto, dificuldade econômica, dificuldade de convivência, perdas, se além de tudo a gente ainda não aprender nada, isto é, sairmos do mesmo modo que entramos, claro que nós não teremos uma alteração tão profunda, e nem de todas as pessoas. Há pessoas que eram tolas antes do momento pandêmico e continuarão assim. Há pessoas que já se comportavam de um modo, aliás, com uma expressão que veio para o português, não sei se tem, né, na Colômbia ou no México, talvez não, mas ela veio da Argentina para o Brasil. Né? Quem conhece a Argentina ou estudou sabe que há uma gíria, né, um jeito de falar no Porto, em Buenos Aires, que se chama lunfardo. O lunfardo é uma mescla, né, um pouco do italiano com o espanhol, e mescla ali palavras, e há várias palavras para o português que vieram do lunfardo, o português brasileiro, não o português de Portugal. Por exemplo, bacana, ou embromar alguém, de broma, né? E claro, uma das palavras que veio para nós da Argentina, e que é muito usada, porque ela veio de um tango, né, há 100 anos, é uma palavra que se usa em português, que é otário. Não só isso é eticamente ofensivo, como é intelectualmente tolo. Afinal de contas, se eu acho que o único modo de ser é como eu sou, eu ficarei onde estou e não crescerei nem na capacidade intelectual, nem no modo afetivo, nem na presença na vida. Já imaginou? Por isso, quero lembrar, a palavra oportunidade, talvez algumas pessoas não saibam, ela veio do nome de um vento. No mundo romano antigo, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. Tal como no Brasil ou no sul, né, da América, se dá nomes aos ventos. Os argentinos e os brasileiros do sul, os gaúchos, dão nomes a vento. Né? O vento frio, ele é chamado de minuano, o vento mais quente, que vem para nós do norte da Argentina, chamado de aragano. Então, há nomes aos ventos. Os romanos antigos também gostavam de dar nomes aos ventos. Olha só, e para eles o vento mais importante era o vento favorável que levava o navio em direção ao porto. O vento que empurrava o navio em direção ao porto. Isto é, o vento favorável, o vento bom. Esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus significa o que leva ao porto. O que leva até o porto. Essa expressão ob portus acabou gerando em vários idiomas, inclusive em português, em espanhol, em inglês, a palavra oportunidade. Oportunidade. A noção de leva ao porto. Oportunidade é quando você pega o vento favorável para achar uma saída, para encontrar uma alternativa, para fazer com que você ou eu não fiquemos aprisionadas, retidos no mesmo lugar, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Evidentemente que isso só acontece se nós juntarmos as nossas capacidades, se abrirmos a cabeça, como eu disse antes, para aquilo que não é exatamente ou identicamente do modo modo. Há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão erradas, mas há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão certas. Há pessoas que não fazem como eu, e quando eu aprendo a fazer como elas, farei melhor. Mas há pessoas que não fazem como eu, e é por isso que o que fazem pode ser equivocado, é necessário ir tratando, né, de um modo diverso. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar.
Ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mas especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar.
Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço por em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aliás, um dia falou sobre isso Eduardo Galeano, que dizia a respeito do que significava para ele a utopia. Não a utopia como impossibilidade, a utopia como sonho. Ele dizia, a utopia ou sonho para mim é como o horizonte. Eu me aproximo 3 passos, ele se afasta 3 passos. Eu me aproximo 10 passos, ele se afasta 10 passos. Disse Galeano, a finalidade do horizonte não é eu chegar até ele, é me impedir de parar de caminhar. Essa é a finalidade. A finalidade da ideia de excelência para alguém que deseja liderar é, sendo um horizonte, fazer com que você vá em direção à excelência. Agora eu vou contar uma coisa que você já sabia. Excelência não é lugar onde você chega. Excelência é no horizonte. Isto é, você vai. Eu, Cortella, quero mais e melhor. Mais e melhor capacidade, mais e melhor conhecimento, mais e melhor saúde. Mas eu não quero só para mim. Por quê? Porque eu posso dar um nome a essa perspectiva. A excelência é quando você não se conforma em estar apenas na condição que está e quer mais e melhor. Um nome para isso, ambição. Ambição. Cuidado, não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Nós vivemos hoje no Brasil um embate, um combate, um confronto entre pessoas que querem uma nação que seja mais e melhor e aquelas que querem só para si, a qualquer custo. Isto é, pessoas são capazes de dizer algo absolutamente horroroso, que é um lema que qualquer empresa, igreja, família, escola jamais deve adotar, que é fazermos qualquer negócio. Porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Até podem, mas não devem. Por isso, eu desejo que cada um e cada uma que aqui está seja capaz de ter essa virtude da ambição, que é o desejo de querer mais e melhor, mas que não seja possuída pela ganância. Isso ser a perspectiva do só para mim, a qualquer custo. Claro que muita gente não entende a ambição como sendo virtude. Eu estou procurando requalificar a ideia de ambição como sendo virtuosa quando ela não degenera em ganância. Nesse sentido, volto eu. A excelência é o horizonte. E um líder ou uma líder é quem tem sensibilidade para ela, nela e com outros procurar esse horizonte que não será atingido. Olha que coisa interessante. Vou dizer uma coisa agora que parece até meio feia. O que é uma pessoa excelente? Você sabe que a palavra excelente, no latim, excel, significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Uma pessoa excelente, agora que a frase é feia,
Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Não é aquela que trabalha sem salário, que trabalha sem retorno, que empreende sem lucro, mas é aquela que faz mais do que a obrigação. Fazer mais do que a obrigação não é não ter direitos, não ter recurso, não ter retorno. Fazer mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida, não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente, um garçom excelente, um empresário excelente, um médico excelente, uma professora excelente, é aquele que faz mais do que a obrigação. Por exemplo, às vezes você sai para almoçar ou jantar aqui em São José dos Campos e você gosta de ir a um restaurante e procurar aquele mesmo garçom, porque aquele garçom é excelente. O que o torna excelente? Porque ele faz mais do que a obrigação. Qual que é a obrigação do garçom? Te atender, anotar teu pedido, fazer com que ele venha, trazer tua conta ao final. O que é um garçom excelente? Você sabe, tanto que você procura ser atendido por ele. É aquele que, além de fazer isso, te orienta, sugere coisas, dialoga com você, procura um lugar que seja mais adequado e não fica tão perto a ponto de ouvir a conversa e nem tão longe que você não consiga enxergá-lo. Ele é excelente, ele faz mais do que a obrigação. Um garçom excelente é aquele, inclusive, que te protege. Eu tive uma experiência muito curiosa, há uns 4 anos, com o Fernando, que é um motorista que trabalha comigo. Parênteses, se for motorista, você não dirige? Não dirige. Não tenho nem carteira de motorista e não quero ter. Por que eu não tenho? Eu não quero. Você diz, como? Mas você não dirige? Eu não dirijo, eu não boto ovo, não fabrico rádio. É a única coisa que eu faço. Uma dela todo mundo dirige. Mas você tem algum problema? Não. Sim, eu tenho problema. Eu decido por mim mesmo. Esse é um problema para algumas pessoas. Você tem medo? Acho que não. Tem medo? Tenho. Não tenho pânico. Medo tenho. Não tenho medo de atravessar a rua, medo de estar vivo. Não tenho pânico. Eu não gosto. É uma questão de gosto. E é interessante porque o Fernando, que há mais de 20 anos trabalha comigo, até vim agora de São Paulo com o Pedro, meu filho, que está aqui também, que é o diretor da Sofia, uma empresa que lida com gestão de conteúdos. E aí o Fernando, aos 4 anos, estamos saindo de uma palestra no interior de São Paulo, próximo à região de São João da Boa Vista, e a palestra terminou às 10 horas da noite, e nós não tínhamos comido ainda. E a gente veio pela SP-340 e entramos na Dom Pedro e saímos na Bandeirantes. E quando era 1 da manhã, nós estávamos com a fome daquelas. Todos os restaurantes fechados, os postos de gasolina já no limite. E nós com a fome vimos um posto de gasolina aberto. Ainda entramos, o restaurante estava com a luz semi-acesa. E a gente com aquela fome desesperadora. Quando nós encostamos no balcão, tinha uma estante de salgados com 2 bolinhos, era quase 2 da manhã. E a gente encostou e disse, por favor, a gente queria esse bolinho. Ele disse, olha, Deus fosse eu não comia. Aquilo me deu um afeto para nós. Toda vez que eu passo por lá, eu não deixei de frequentar o lugar, porque é um lugar que tem um garçom que faz isso, ele toma conta de outras coisas comigo. Eu podia ter coincidido com aquele bolinho que não era tão bom, mas ele é alguém que pode, inclusive, fazer o que fez. Esse é um garçom excelente. Toda vez que eu vou lá, eu procuro ser atendido por ele, e olho para ele, olho para o bolinho, e aguardo ele algo dizer. Ele é excelente, excelente, ele faz mais do que obrigação. Por exemplo, você já teve na vida algum médico ou médica excelente, pediatra do teu filho ou da tua filha? Qual é a obrigação do médico? Atender, fazer um exame, fazer uma prescrição, fazer uma demanda. O médico excelente é aquele que você vê que ele tem atenção, tem cautela, que segura com cuidado, que antes de você entrar, olha com a ficha, não espera você estar na frente dele para ele abrir o envelope pardo e naquela hora perguntar para você o que é que você está tomando de remédio, sendo que foi ele que mandou tomar. Faz mais do que obrigação, se interessa por você. Atenção, você já teve professor ou professora excelente? Ela quer fazer mais do que obrigação. Uma professora de história que dava aula para você na sexta-feira, no último horário, e você ia naquele dia animado, hoje tem aula de história. Porque ela não era apenas alguém que transmitia um conteúdo, ao contrário, ela te encantava com a história.